Vamos falar sobre isso? Oi, galera da internet. Estamos começando nossa 17ª videoaula do nosso programa Vamos falar sobre isso? E como todos já sabem, o assunto teatro já foi encerrado na 16ª aula. O sorteio que havia de acontecer na 10ª aula aconteceu, o prêmio foi entregue. E aí agora, essa semana nós fomos tomados de surpresa com a notícia de um crime absurdo, onde uma adolescente de 16 anos foi estuprada por 33 homens, e daí começaram a surgir uma série de linhas de pensamentos, desde as mais machistas até as mais monstruosas sobre o assunto. No caso do estupro, alguns condenam a mulher e outros condenam o homem. O crime aconteceu, é fato. Essa questão de culpa é muito discutível. O crime aconteceu em uma comunidade na zona oeste do Rio de Janeiro. E a jovem desabafa dizendo: não dói o útero, e sim a alma. Há uma campanha nas redes sociais para acabar com a cultura do estupro, como vocês devem estar vendo aí, essa foto que eu estou colocando. Eu acho que tem que se lutar todos os dias contra isso. Mas uma cultura de séculos já enraizada precisa de muita luta, e em um mundo, e principalmente o Brasil, que durante muitos anos sempre foi machista e incentivado pela religião, que sempre colocou a mulher como ser inferior ao homem, e ainda por cima subserviente, é uma situação extremamente complicada. Ainda temos, em pleno século XXI, pessoas que acham que o mundo tem que ser de acordo com a sua forma particular de pensar. E quem foge a essa visão merece ser agredidos e castigados. Veja essa cena. Grava aí que eu sou estuprador agora. Olha, jamais eu estuprar você porque você não merece. Olha, eu espero que não. Eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é moral. Tá, vagabunda. O que é isso? O que é isso aqui? Vagabunda. Um ser desse serve de incentivo para o estupro, pois se achando Deus, ele está dando um mau exemplo. Ele acusa, dá a sentença e ele mesmo quer fazer a execução como se fosse Deus, ou tivesse procuração de Deus, e assim são esses malditos evangélicos fanáticos que provocam determinadas situações, que incentivam determinadas situações. Nós ainda nos escandalizamos com aquilo que contribuímos para que aconteça. Esse deputado mesmo está no cargo, pois foi eleito pelo povo. Como é que se elege uma pessoa dessa? Eu não consigo nem falar um ser humano desse. Uma pessoa dessa que é extremamente racista, homofóbico, não tem respeito por ninguém, ameaça bater nas pessoas. Então nós temos uma parcela de culpa quando alguém vai lá e vota numa pessoa dessa, certo? Esse deputado está no cargo, pois foi eleito pelo povo. Porque nesse país o voto não é dado para eleger representante digno para representar o povo, e sim para tirar proveito quando esta pessoa estiver no cargo. Essa é a lógica política do Brasil. A mulher, não de forma geral, tem uma parcela de culpa. Ela tem uma parcela de culpa, sim, quando ela se expõe a situações como essas que vocês vão ver agora.
O passado e o presente na mesma sintonia. Rádio Guri Web. A mídia valoriza, aplaude, exalta a seres como Marcelo Dourado e Ana Paula, ambos do BBB, que têm um comportamento agressivo, sem o menor respeito ao próximo, agindo como se fossem donos da verdade, que todos têm que obedecê-los. Caso contrário, são agredidos. Vejam só essa cena. Voltando à questão da religião, porém não se pode falar somente dos evangélicos. Todos os religiosos orientados pela Bíblia, um livro considerado sagrado. Esclareço que eu, Romário Machado, não comungo com essa ideia. Em função da Bíblia, cada religião faz a sua interpretação e, em nome de Deus, comete as maiores atrocidades, principalmente com as mulheres. O mais ridículo que eu acho na Bíblia é dizer que Deus fez o homem do barro e da costela do homem fez a mulher. Será que não tinha barro suficiente para fazer a mulher também? Ora, isso é uma invenção da religião para mostrar que a mulher é tão inferior que ela é metade. E por isso, um pequeno pedaço do homem que tem que ser submissa a ele. Houve época em que as mulheres adúlteras eram colocadas em instrumentos de torturas e diziam que eram amando de Deus. Essas imagens que vocês estão vendo aí são instrumentos de tortura. Imagine o que as mulheres passavam. Mas falando em religião, não eram só as mulheres, mas qualquer pessoa que se mostrasse contrárias aos escritos da Bíblia. Elas eram castigadas. Estas pessoas eram condenadas à fogueira a mando de Deus, segundo a igreja. Lembra da Santa Inquisição? Quantas pessoas morreram queimadas na fogueira a mando de Deus? Eu não conheço nenhum ser humano que tenha procuração de Deus para agir em nome dele. Nem o Papa. Não tem muito tempo, a mulher era proibida de votar. E veja o maior absurdo do machismo. Em uma época muito remota, a mulher tinha que casar virgem. Senão era devolvida no dia seguinte, como se fosse uma mercadoria usada e que não servia. A esposa não era dado para a esposa não era dado o direito de ter orgasmo, de gozar com o marido, pois era chamada de vagabunda. Quem podia ter orgasmo, quem podia gozar, eram as amantes na rua. As mulheres casadas chamavam o marido de meu senhor, como se elas fossem empregadas, submissas. Este humilde apresentador aqui tem a tristeza de dizer que minha mãe viveu essa situação, onde não lhe era permitido usar qualquer tipo de maquiagem, depilar as axilas e até um simples desodorante era condenado pelo feitor, marido dela, que infelizmente era o meu pai. Eu cansei de ouvir meu pai falar que a esposa dele não gozava na cama com ele, pois se gozasse ele dava porrada e botava para fora, porque ele não tinha mais a quem devolver, minha avó já havia falecido. E isso é um absurdo, mas ainda existem pessoas que pensam assim. Quem podia gozar eram as mulheres que eles pegavam na rua. A esposa que goza com o marido era vagabunda.
Alguns culpam a mulher porque ela está vestindo uma roupa que incentiva o estupro. Eu acho que não. A mulher tem o direito de se vestir como ela quiser e o homem tem o direito de respeitar. Confere? O passado e o presente na mesma sintonia. Rádio Guri Web. Ao longo da história, o homem foi educado para ser dono da mulher, dominá-la, se apossar, e assim poderia fazer com ela o que quisesse. Vocês lembram dessa cena? Agora deite que eu quero lhe usar. Eu já lhe disse, eu não tô me sentindo bem. Mulher minha não me nega. Venha. Venha. Deite. Embora os tempos sejam outros, ainda existem homens que, no caso dessa garota de 16 anos, devem ser chamados de monstros, que acreditam ser superiores a mulheres. Mas eu desconheço qualquer homem que possa criar uma vida dentro de si e após 9 meses fazer nascer uma nova vida. Além de tudo isso, ainda educar e construir essa nova vida. Então a mulher tem que ser respeitada com muito mais dignidade, pois somente ela é dado o direito de criar uma nova vida, certo? Mas o estupro é o ato de obrigar uma pessoa, na maioria das vezes mulher, através de violência ou ameaças para se fazer sexo. Muitas mulheres sofrem com estupro, mas têm medo de denunciar porque jogam a culpa nela. Além da dor física, tem a dor psicológica. Hoje é considerado um crime hediondo e, devido às suas consequências, não podem ser tolerados nem justificados sob pena do comprometimento da saúde física e emocional das mulheres. Ou então a pessoa estuprada, que não necessariamente precisa ser mulher, que deve dispor de todas as condições para evitar a extensão do sofrimento das violências perpetradas. A ONU Mulher Brasil também reforça a necessidade de garantia e fortalecimento da rede de atendimento a mulheres ou pessoas em situação de violência e profissionais especializados em todas as áreas, em todos os acontecimentos nesse sentido, onde você agride a dignidade de uma pessoa. E vamos agora ao nosso comercial. O passado e o presente na mesma sintonia. Rádio Guri Web. Quando acontece um estupro, em todas as esferas governamentais deve haver um pleno atendimento às vítimas. No caso dessa jovem do Rio de Janeiro, ela deu depoimento à Polícia Civil dizendo que acordou na madrugada de quinta para sexta, agora, dia 26/5/2016, cercada de 33 homens armados de pistolas e fuzis. A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática no Rio de Janeiro, DRCI, também analisa um vídeo com imagem da jovem desacordada e nua, que foram postadas na quarta-feira, dia 25, no Twitter, e as imagens causaram indignação na internet. Os últimos acontecimentos monstruosos e cruéis talvez seja a consequência de uma educação sem valores, sem moral e ética. A inversão de valores está tornando a humanidade algo tão monstruoso que não se tem como se chamar mais de humanidade.
A educação básica atual está formando cidadãos sem a menor noção de amor ao próximo. Enquanto não tiver uma reforma na grade curricular para mudar a educação desde a base, não haverá mudança, e sim a estrada aberta para o caos da humanidade. Temos que voltar à grade curricular, às disciplinas como educação moral e cívica, organização social e política brasileira, programa de saúde e disciplinas que devem oferecer conhecimentos linguísticos, científicos e históricos às crianças. E nessa grade curricular é bom não esquecer de incluir a disciplina Psicologia das Relações Humanas, desde o primeiro ano, onde a criança, desde nova, começa a tomar conhecimento de que vive em sociedade, onde todos somos iguais diante da lei, porém com comportamentos completamente diferentes uns dos outros. E que essa diferença seja considerada normal e respeitada. Eu, como professor, vejo que essa é a única forma que a longo prazo o comportamento humano possa ser modificado e possamos, daqui a 20 a 30 anos, ter uma sociedade mais humana e harmoniosa, onde o respeito seja o fator principal para que todos tenham uma vida com mais dignidade. E vamos agora ao nosso comercial. O passado e o presente na mesma sintonia. Rádio Guri Web. Bem, como vocês viram, o nosso assunto hoje fugiu completamente ao assunto das 16 aulas anteriores. Porque nas 16 aulas anteriores a gente pegou o assunto teatro, desde a origem lá na Grécia, e veio até os dias de hoje, o assunto já terminou. Alguém interessado mais em saber sobre teatro, é só entrar em contato com a nossa produção, e eu estou aqui disponível para esclarecer. Inclusive, estou formando uma turma de teatro para o segundo semestre, é só entrar em contato. Mas agora vamos ao nosso sorteio. Vamos amenizar a situação, porque o assunto de hoje foi um pouco pesado. Mas vamos ao nosso sorteio. Nós estamos sorteando esse fone de ouvido que tem FM. Você pode ouvir música, colocar música no cartão de memória, colocar aqui. E esse fone de ouvido, esse rádio FM, fone de ouvido com Bluetooth e cartão de memória será sorteado entre as pessoas que nos mandarem a resposta correta à nossa pergunta. E a nossa pergunta é: qual a única palavra da língua portuguesa que se faz o plural no meio da palavra? Repetindo, qual a única palavra da língua portuguesa que se faz o plural no meio da palavra? Quem responder corretamente estará concorrendo a esse fone, certo? No nosso 20º programa. Hoje nós estamos no 17º programa. Eu espero a resposta de vocês. E você pode utilizar no meu Face, no inbox do meu Face, Romário Machado Ator. O fone zap é 981811740, que está passando aqui embaixo, assim como vai passar o meu e-mail, rmb45@uol.com.br. Eu sou Romário Machado, um beijão a todos e até o nosso próximo programa. Vamos falar sobre isso?
Vamos falar sobre isso?